Oi, tio. Oi, tia. Eu tô gravando esse vídeo aqui, né? Porque eu gostaria de estar aí em Paraty, mas o trabalho novamente não tá me deixando, né? Escolha. E esse momento eu tenho que ficar aqui. Mas, quem sabe em dezembro aí eu consigo um tempinho para conhecer aí a casa do meu irmão, né? Aí em Paraty. E, enfim, tô aqui com meu amiguinho, esse aqui é meu amiguinho Tom, que anda comigo aí para todo lado, né? E aí coloquei no vídeo aqui. Bom, eu tenho uma vantagem, eu tenho a vantagem de ser youtuber, né? Tudo bem, eu não sou youtuber de contar piada, sou youtuber de engenharia. Eu falo sobre eu falo na internet, eu tenho um canal chamado Fernando K Tecnologia, e então eu estou muito acostumado a gravar vídeo e eu olho para a câmera, né? Eu consigo olhar para a câmera como alguém que está olhando para o olho de alguém assim, né? Então, falei, vou gravar um vídeo pro tio, porque eu lembrei de muitas coisas. E são as lembranças que eu tenho, sua, tio, são todas muito boas. Da tia Mara, né? E, e aí eu até anotei aqui, porque senão eu ia esquecer, né? Eu acho que uma das lembranças mais distantes que eu tenho foi quando o senhor foi na casa da minha mãe. A gente era bem criança, menos de 10 anos os dois, com certeza. E o senhor levou pra gente dois carrinhos de Fórmula 1 que eram movidos a ar comprimido, né? Eu achei o máximo aqui, é o máximo. Nossa, foi um baita de um presente naquela época, né? Imagina isso. Um carrinho movido a ar comprimido, uma espécie de um, ele tinha uma espécie de um negócio que você pisava com o pé ali, ele saía, tal, né? Muito rápido. E aquilo faz parte das lembranças da minha infância, né? Coisa que a gente, como criança, é tão impactado com aquilo que passa. E hoje tem 54 anos, né? Até eu brincava com meu pai, falei assim: ó, pai, já passei de 50, né? Eu sou um senhor de meia idade, você tem que me respeitar, né? E eu falava isso porque quantos de 100, né? A gente conhece, não muitos, né? Mas enfim, e aí também, ainda como criança, tio, eu lembro de um negócio interessante. Eu lembro que o senhor uma vez apareceu lá, né? Minha mãe morava perto de uma igreja ali na Vila Marcondes. O senhor apareceu com um modelinho de um veleiro, e o senhor explicava que ele tinha um peso embaixo. Aí nós fomos lá no laguinho que tinha na igreja, o senhor foi lá e colocou o veleirinho ali para navegar, e aquilo ali, nossa, pensa que eu como criança achei aquilo ali deslumbrante, ainda mais que um adulto, né? A gente nunca interagia com um adulto, sabe? Assim, não tinha nada. É curioso isso, né? E, e o senhor aparece com um negócio legal daquele que eu nunca tinha visto. Pô, mas o barquinho vai andar aqui? Será que ele vai navegar? E navegou lá naquele laguinho, né? Então, deixa eu colocar ele no chão aqui. Ele tá cansado de ficar aqui no vídeo. Mas enfim. Então, assim, eu fui lembrando das coisas, né? E aí, uma outra, terceira lembrança minha aqui, que eu anotei no papelzinho aqui pra eu não esquecer. Uma vez aí, a gente já era adolescente. E eu e o Walter, quando adolescente, mas a gente brigava, hein? Mas pensa que a gente brigava. Rapaz do céu, o Walter era muito chato quando era criança, sabe? Nossa, o Walter era muito chato. Às vezes eu batia nele. Eu não aguentava, batia, né? Não que eu fosse violento, nunca fui, mas a gente brigava. E um dia, o senhor viu a gente brigando e o senhor falou assim, para, e falou um para, rapaz.
Ali eu sabia uma coisa. Ixi, Maria, ele foi sargento, hein? E a minha mãe tinha falado que ele era do exército. Ali parecia realmente um sargento. Tanto que os dois calaram a boca na hora. Eu e meu irmão falando assim: cara, vamos ficar quieto. Olha a bronca, né? Então, uma autoridade, né? Aquele dia foi, nunca esqueço também. Porque a gente tava, né? Imagina, dois moleque, 12, sei lá, 15 anos, 14 anos, não sei, dois brigando um com o outro. E só chegou lá e pá! Com autoridade, calou a boca dos dois ficaram olhando assim, né? Nunca me esqueço isso, meu. Putz. E assim, na época, e gozado, eu até, quando o senhor estava lá uma vez, tentava conversar, às vezes o senhor contava alguma coisa do exército, mas o senhor nunca contava, o senhor não gostava muito. Não sei se não gostava do exército, não sei o que que é, ou não viu alguma coisa muito boa lá, não sei, né? Mas é curioso que eu tenho um amigo, né? Hoje tem um amigo, um americano, ele lutou na guerra do Iraque, né? Eu falava pro Eric, o Eric, conta lá como é que era na guerra, cara, conta se matou alguém lá, cara. Não vou falar, filho, não quero falar não quero falar disso, cara, né? E se matei também, não vou falar pra você que matei alguém na guerra, entendeu? E porque a gente acha, e eu lembro, eu era adolescente, queria fazer XP-Sex, porque a gente vê filme, né? E a gente acha que aquilo tudo é glamuroso e tal, e talvez quem passou por isso não acha muito glamuroso, né? Enfim, era uma coisa que eu lembrei também, que era difícil de o senhor falar. Eu nunca falou do exército, nunca comentou quase nada. Não sei se o senhor fez escola de sargento, né? Mas é um curso muito duro, fiquei sabendo que é um curso muito duro mesmo. Enfim, outro dia eu assisti no YouTube, né, uma entrevista sobre isso aí. E uma das coisas que eu me lembro, né, que eu achei espetacular, sabe assim, que eu achei, né, assim, que eu lembro, que era um negócio que... Porque eu sou mais velho, então eu acho que eu realmente eu tenho mais memória que os outros irmãos, né, que eu já tinha já uma compreensão das coisas, e eu gostava muito de ir na casa do tio Silvio, né, até esqueci de colocar aqui, né, que uma das vezes que fui lá em Bauru, na casa do tio Silvio, o senhor e o tio Silvio, eles gostavam de planador, nunca me esqueço isso, né? E, às vezes eu pensava assim, rapaz, eu não conheço ninguém que gosta disso, né? Imagina, né? Mas pro meu mundo era um negócio completamente outlier, fora da curva, sabe? E aí, e aí eu lembro, né, que numa dessas vezes a gente foi até o aeroclube lá e eu era criança e colocaram eu no colo da tia Mara. E eu não lembro quem que foi pilotando, se foi o senhor, foi o tio Silvio. Acho que foi o senhor que foi pilotando o planador, né? Eles arrastam a gente, né, até lá em cima, solta aquele cabo. E aí eu lembro que eu só escutava o barulho do vento, né? E eu lembro até assim tinha uma janelinha do lado assim, um negocinho assim, sabe? Um passa-ar ali, não sei o que que era aquilo. E eu me lembro assim, é tão forte, é uma experiência tão forte que você veja que eu tenho 54, me lembro disso até hoje. Lembro, né? E lembro assim, e até cheguei a contar, já voei de planador assim e tal, né? Mesmo quando criança, né? E é uma experiência que a gente não esquece, né? É curioso isso. E eu gostava, e uma coisa que eu gostava muito lá na casa do tio Silvio é quando ficava o senhor e o tio Silvio ali, meu pai, né? Às vezes sentava ali naquela mesa e ficava contando o caos, sabe? E eu gostava, puta, eu ficava ali escutando, cara, sabe? Eu achava fantástico as histórias que o senhor contava lá. Eu não lembro todas as histórias, mas às vezes era a história de um cara que caiu de planador, do fulano que aconteceu alguma coisa, do barco, alguma. Então assim, aquilo era igual assim você ir no cinema, entende? Assistir para mim a mesma sensação, né? Era de ir no cinema e assistir um puta de um filme legal, entendeu? Eu queria que não acabasse, assim.
E eu lembro, vocês ficavam assim, 4, 5 horas conversando, cara. Vocês ficavam conversando até 2 horas da manhã, né? E eu, molequinho, assim, ficava ouvindo tudo aquilo ali. Eu achava fantástico, né? E é uma lembrança muito boa que eu tenho dessa época, sabe? E uma das vezes, né, acho que o senhor conversando com o tio Silvio, falou, eu escutei uma coisa que às vezes eu próprio já pensei, né? Eu próprio já pensei para mim também, né? Que eu falei, puxa vida, né? Quando a gente consegue um certo, uma certa vida, né, que a gente almejava, a gente já meio que passou da metade, né? Então essa sensação, eu acho que quem tem mais de 50 tem já, né? Já tem, o Walter já tem, né? O Walter, 3 anos mais novo que eu, ele já tem esse sentimento. Sei lá, lógico, não pode ser um sentimento também muito angustiante. Não é para mim, né? Mas eu lembro do senhor falar, tio Silvio falar, e naquela época eu prestei atenção nisso, né? Eu ficava sempre atento ao que todo mundo dizia. Eu mesmo não falava nada, eu mesmo ficava quietinho, mas eu sempre captei, sempre eu fui uma esponja, sabe? Eu sempre absorvia tudo que os outros falavam, analisava aquilo depois, guardava para mim mesmo, né? Mas é o jeito que eu sou, né? Sempre fui muito para dentro, sempre fui muito tímido, né? Tanto é que hoje, o que eu sou, né? Imagina, né? Acabei ficando no lugar do meu pai, como diretor da escola, diretor-geral da escola, onde eu preciso me pronunciar a público muitas vezes. E tem um canal no YouTube, nunca pensei. Então, na verdade, o que eu sou hoje, quase que eu nunca pensei na minha vida que eu ia ser, né? Imagina eu ser youtuber, imagina isso. Eu não faço. É um negócio muito louco, né? Pra mim porque eu era tão tímido, tão tímido, tão tímido, que eu não achava que eu ia gostar de falar, né? Quer dizer, na verdade, a gente, tem pessoas, eu acho que eu sou uma delas, né? Acho que tem pessoa que fica igual a vida inteira. Eu mudei. Eu mudei tanto a ponto de eu não me reconhecer mais, né? Assim, eu adolescente, eu agora, tio, praticamente sou outra pessoa, né? Não, adolescente, eu acho que se eu for contar dos 24 até agora, praticamente que eu sou outra pessoa, né? Fiz análise, muitos anos e tudo. Sou divorciado, casei de novo. A vida andou muito pra mim, né? Andou, né? Rodei muito, rodei bastante nesse sentido, né? Eu sou rodado, vamos dizer assim, né? E, e eu lembro, né? Assim, eu lembro do Ciro bebê, eu lembro muito do Ciro quando era bebê, né? O senhor chegando lá na casa da minha mãe, com a tia, e eu não conhecia a Mila, né? A Mila eu não conhecia, a Mila eu só conhecia assim por foto, depois que veio a internet, né? Com o advento da internet, agora eu vejo ela nos vídeos aí, mas não conheci, não conheci. Também não conheci o Ciro adulto, né? Também não, a gente teve pouco contato, mas é curioso, né? É curioso porque eu acho assim, né? O que eu tô falando aqui, até esse vídeo aqui, eu vou ter que subir ele no meu canal pessoal, porque esse aqui não dá para um vídeo desse tamanho eu passar esse vídeo para o WhatsApp, né? Eu subo ele, é rapidinho, eu subo ele no meu canal pessoal, depois eu mando pro YouTube. Então, é por isso que eu resolvi falar mais, né? E hoje em dia eu falo bastante mesmo, né? Eu já fui professor e até hoje de certa maneira sou, porque tenho um canal no YouTube e tudo. Não fosse o fato da pandemia, né? Eu estaria viajando até bastante, porque começaram a me chamar para dar palestra lá em São Paulo, em outros lugares, né? Então, é, é muito legal, né? Hoje eu tenho a oportunidade, eu pego o Instagram e falo assim, pessoal, quem aí que mora em Florianópolis, vem aqui comigo no shopping, vamos tomar um café, vamos ficar falando dos nossos assuntos aqui. Aí aparece um cara,
aparece um cara, né? Aparece um monte de gente, assim, uns 10, 15, assim, e aparece. E aí eu brinco lá, café com o Fernando K, né? Por causa do meu canal. E aí os caras vão lá e eu fico conversando dos assuntos que eu gosto, né? Então, se a internet, com a internet, né, tio, a gente não precisa entrar no Rotary, no Lions, na maçonaria, você não precisa de nada, cara, porque os seus amigos vêm atrás de você, né? Você não vai atrás dos seus amigos, né? Isso que eu acho que é um negócio. O maior ganho meu na internet, eu acho que foi isso. E o fato também de eu poder treinar a minha comunicação, né? Eu estou no papel de liderança, eu preciso muito me comunicar bem. Então isso foi fundamental, né? A gente não sabe que as coisas vão ter a utilidade que vão ter naquele momento, né? Mas enfim, eu acho que nem assim, uma coisa assim, né? Uma época eu vi o Ciro no Facebook, dei uma olhadinha nos posts, assim, dos amigos dele, e eu acho que o Ciro deve ter se tornado uma pessoa muito legal, porque eles falam muito bem do Ciro na internet, né? Não sei se ele ainda tem aquele Facebook, faz tempo que eu não entro também. Mas enfim, eu lembro de muita coisa, tio, muita coisa. E é curioso, a minha mãe sempre admirou muito o senhor, né? Sempre admirou. Eu acho que a minha mãe, ela transferiu a admiração que ela tinha pelo senhor para nós. Então o Walter, a minha irmã, até mesmo meu irmão mais novo, a gente acabou tendo essa admiração. Mas eu acho que eu tinha admiração pelo senhor, mas era da sua atitude mesmo, assim, de como o senhor gostava dessas coisas diferentes. Um cara que gosta de planador, um cara que gosta de veleiro, um cara que era do exército, depois foi trabalhar numa companhia telefônica, entende quem que era o Glade, né? Quem que era essa pessoa para mim assim? Então era meio mitológico a sua figura para nós assim, sabe? A gente no interior, né? Nunca via nada diferente, de repente aparecia um cara diferente que falava de coisas diferentes, né? E a minha mãe chamava a atenção dela, assim, as suas escolhas de vida, né, tio? As coisas que o senhor escolheu para gostar, a sua profissão, o caminho que o senhor foi seguindo na vida, chamou a atenção da minha mãe e chamou a atenção da gente. Então, de alguma maneira, que eu não sei explicar muito bem, essa narrativa, né, que a gente viu do senhor foi um exemplo bom pra gente, foi uma coisa boa. Eu acho que é boa, foi boa até pro Walter, pro meu irmão, né? Porque assim, o meu irmão sempre se matou de trabalhar, né? Esse negócio de médico é muito bonito, tem status e tudo, mas esses caras trabalham demais. Eu não quis ser médico, não quis. Meu pai queria que eu fosse médico, eu não quis ser médico. A minha irmã foi por esse caminho, o Walter foi por esse caminho, mas eu não fui, né? Eu, eu, eu fiz ciência da computação e depois administração, enfim, eu tive outras áreas aí e tal, mas não me arrependo, não, porque assim, ó, eu acho que os caras trabalham muito, né? E não é a vida que eu queria para mim. Agora, foi bom, né? Até eu acho que ficou no inconsciente do Walter, de igual maneira a sua vida ficou no inconsciente do Walter, que ele acabou comprando esse barco aí, né? Ele viu, em algum momento deu uma maluquice nele e ele comprou, que não devia nem ser maluquice, né? A gente nem devia achar isso, né? A gente vai achar uma coisa normal, né? A pessoa tem que trabalhar e tem que viver. Então, assim, a impressão que eu tive, né? Porque a maioria dos exemplos que a gente conhece são exemplos ruins. Assim, o cara se mata de trabalhar, nunca fez nada na vida. Ué, meu pai quase que foi isso também. Meu pai só trabalhou e não queria reproduzir a vida dele para mim, né? Não estou falando mal dele, assim, ele fez um monte de coisa, né? Teve um lado muito forte dele, ele ensinou a gente o valor, meu pai ensinou o valor do trabalho pra gente, né? O valor do esforço, né?
Mas eu acho que ele não teve esse lado seu, né? Acho que o seu grande valor, tio, foi sempre equilibrar o trabalho e o senhor ter uma outra vida, né? Eu acho que a sua vida sempre foi mais 360 graus e o senhor conseguiu olhar para tudo. E isso sim é um exemplo para mim até hoje, né? Porque assim, eu corro o risco também de ficar no meu trabalho ali, na loucura e tal. Mas se bem que eu acho difícil eu ficar assim, porque eu tô aqui, ó, na minha casa, onde eu tenho uma bancada, eu tenho um laboratório de eletrônica aqui, né? Na verdade, eu sou um cara da computação digital, né? Então eu tô na eletrônica e na computação, né? No hardware, né? Dentro da máquina. E eu gosto muito disso. Então o meu trabalho, se o meu trabalho desaparecesse amanhã, eu estaria bem comigo, né? Acho que eu estaria bem comigo mesmo, assim, eu não. Ah, meu Deus, o que eu vou fazer da vida? Não, eu sei o que eu vou fazer da vida, né? Então, nesse sentido, o senhor foi um exemplo bom. Bom demais, era bom demais ser verdade, quase, né? Quer dizer, puta, será que alguém consegue isso, né? Nos dias de hoje, esse povo não está conseguindo. A verdade é que pessoas assim, igual o senhor, assim, que teve uma vida boa no trabalho e tudo, e teve uma carreira, mas também construiu algo seu, algo pessoal, algo de gosto, né? Que gostava e como o senhor gostava de velejar. Até mandei aquele vídeo do hashtag Sal do YouTube, porque ó, sabe o que acontece, tio? Eu comecei a gostar tanto eu não entendia de maneira alguma o que era uma pessoa ter um veleiro. E aí, por influência sua, né? E o senhor nem sabe, né? Eu acho que o senhor nunca soube. O senhor nunca soube, tio, o quão influente o senhor era pra gente, mesmo que a gente teve pouquíssimo contato com o senhor, pouquíssimo contato, né? Mas assim, por causa da minha mãe, eu acho. A minha mãe que chamou a atenção, falou assim, tem alguma coisa diferente ali, ó, naquele cara, ó. Eu acho que ele sabe viver a vida, né? E chamou a atenção. E até hoje, né? Até hoje, eu e o Walter, quando a gente conversa, que o Walter me critica. Fernando, você só fica aí, só trabalha, não sei o quê. Né? A pandemia me atrapalhou bastante, é verdade, porque eu tava viajando, a Stone, várias empresas ali me chamavam em São Paulo para eu dar uma palestra, ou dar palestra. Aí começou palestra online eu gosto, mas não gosto. Eu gosto de estar no lugar, né? Eu gosto de ir lá e ir no lugar e tal. Mas é bastante coisa. Então, aí eu até gravei, ó. Gravei não, eu fiz um scriptzinho, ó, porque senão se deixar eu largado aqui, eu falo uma hora mole, entendeu? Eu falo facinho uma hora, né? Então, para eu me pautar e não ficar perdido no assunto, eu eu resolvi fazer até um scriptzinho aqui e tal, né? Mas é interessante mesmo, tio, sabe? Parabéns. O que eu posso falar? Vou terminar da seguinte maneira, né? Eu vou terminar assim. É... Parabéns, tio, pela sua família, né? Pela família que o senhor constituiu, parabéns. E parabéns pela forma que o senhor conduziu a sua vida, que é um exemplo para nós, né? É um exemplo para mim, é um exemplo para o Walter, é um exemplo para muitas. Tenho certeza que é um exemplo para muitas pessoas que, que conhecem o senhor, né? As pessoas que conhecem o senhor sabem que o senhor teve muito exemplo bom para dar. E isso ficou, sabe? E aí é curioso, não sei se o senhor tem ideia disso, né? Mas parabéns. Parabéns pelas escolhas que o senhor fez durante a sua vida. E quem sabe, né? Um dia eu apareço por aí, né? Tudo de bom.